sendo conhecidos como dois grandes craques do futebol mundial. Kylian Mbappé e Mohamed Salah são dois atacantes que dividem opiniões sobre quem é o melhor de seu país. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Kylian Mbappé versus Mohamed Salah. Então bora pro fight! Dribles. Os dois astros do futebol são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas quem se destaca mais na habilidade de driblar? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador extremamente habilidoso e veloz, sendo surpreendentemente capaz de mudar de direção rapidamente, deixando os defensores confusos e incapazes de acompanhá-lo. Mbappé possui um grande repertório de dribles que ele gosta de utilizar com frequência durante as partidas. Um dos dribles muito usados por ele é a caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do adversário. Outro drible que ele gosta de usar é o giro de 360 graus, em que ele gira o corpo em torno da bola para escapar do marcador. Mohamed Salah, por sua vez, não fica para trás. Ele é conhecido como um mestre em driblar em alta velocidade, o que dificulta a interceptação da bola por parte dos adversários. Ele utiliza sua velocidade explosiva e controle de bola para superar os defensores enquanto corre em direção ao gol. Outra habilidade de drible do craque egípcio é o fake kick, uma técnica em que Mohamed Salah simula uma tentativa de chute, mas em vez disso, ele muda a direção do movimento para enganar os marcadores. No FIFA 2023, por exemplo, Salah possui uma pontuação de 91 em drible, enquanto Kylian Mbappé também possui uma pontuação de 91. E pelo fato da habilidade de driblar ser algo muito subjetivo, vamos considerar esse round empatado. Resistência. Em termos de resistência física, ambos os jogadores sempre foram muito bons, mas quem possui a melhor resistência para se movimentar mais durante os jogos? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador muito conhecido por sua aceleração explosiva. Sua resistência física é essencial para seu estilo de jogo dinâmico, possibilitando que ele supere os adversários com sua velocidade, enquanto mantém a intensidade do jogo do início ao fim. De acordo com as estatísticas das Champions League 2023, Mbappé correu 61,6 km em 8 jogos, o que é uma média de 7,7 km corridos por jogo, o que mostra que ele consegue se movimentar bem durante as partidas. Mohamed Salah, por sua vez, é um jogador muito resistente e atlético, conseguindo correr com alta intensidade por longos períodos sem perder o fôlego. Ele é um jogador que se movimenta bem durante os jogos, mantendo uma intensidade consistente durante toda a partida. Segundo as estatísticas da Champions League de 2023, Mohamed Salah percorreu 72,9 km em 8 partidas jogadas, o que representa uma boa média de 9,1 km por jogo. Isso indica que Mohamed Salah provavelmente tem uma resistência física maior. Ponto para ele. Passe. Os dois ídolos do futebol são jogadores excepcionais, mas quem possui a melhor capacidade de realizar passes? Mohamed Salah, por exemplo, é conhecido por sua precisão e visão de jogo, conseguindo criar ótimas jogadas para seus companheiros de equipe. O craque egípcio também é capaz de fazer passes bem elaborados, envolvendo vários de seus companheiros em jogadas coletivas. Mohamed Salah também consegue ser habilidoso em cruzamentos, identificando de longe espaços vazios na defesa adversária. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Salah realizou 176 passes em 8 jogos com uma precisão de 80,4%, o que significa uma média de
de 22 passes completos por jogo. Kylian Mbappé, por sua vez, possui como habilidade de passe uma das razões pelas quais ele se destaca como um jogador completo e versátil. Sua capacidade de leitura do jogo permite que encontre espaços vazios e distribua a bola com eficiência para seus companheiros. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé realizou 272 passes em 8 jogos, com uma boa precisão de quase 78% de acerto, o que representa uma média de 34 passes por jogo, com precisão, levando em conta que também teve 4 cruzamentos completos. Embora Mbappé possua uma precisão menor, ele é capaz de realizar passes mais difíceis, além de ser mais participativo no jogo. Ou seja, podemos dizer que Kylian Mbappé possui uma leve vantagem nesse quesito. Força. Em termos de força física, os dois jogadores são parecidos em suas características físicas e estilos de jogos. Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador com físico bem atlético, possuindo uma altura de 1,78 metros e pesando por volta de 75 quilos, com uma quantidade razoável de massa muscular. Através de sua boa força física, ele consegue defender a bola e aguentar o impacto dos defensores, e com sua agilidade e equilíbrio, conseguindo evitar com maestria ser desarmado pelos adversários. Mohamed Salah, por sua vez, tem um porte físico mediano, com 1,75 metros de altura e pesando por volta de 73 quilos, porém com uma musculatura muito bem definida. Apesar de não possuir uma estatura tão imponente, Salah é capaz de resistir bem ao contato físico dos adversários. Graças à sua agilidade e o seu equilíbrio excepcional, ele consegue escapar de desarmes e manter-se firme de pé, e pelo fato dos dois possuírem um físico bem parecido, vamos considerar esse round empatado. Velocidade. Os dois veteranos do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que consegue atingir a maior velocidade? Mohamed Salah, por exemplo, tem a habilidade de correr como característica-chave de seu jogo. Ele é conhecido por sua velocidade incrível, uma característica que o torna capaz de ultrapassar os adversários, abrindo caminho para a criação de boas oportunidades de gol. Uma de suas marcas registradas é sua rapidez em contra-ataques, conseguindo deixar seus oponentes facilmente para trás. De acordo com os dados da Champions League 2023, Mohamed Salah atingiu uma velocidade máxima de 34,4 km por hora, o que o torna o segundo jogador mais rápido do seu time. Kylian Mbappé, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais velozes do mundo. Sua aceleração explosiva e velocidade de ponta o tornam um atacante extremamente perigoso para as defesas adversárias, conseguindo com muita facilidade criar espaços e oportunidades de gol. Mbappé também possui um bom controle de bola que lhe permite fazer mudanças de direções e driblar com velocidade, o tornando ainda mais eficiente em suas ações ofensivas. Segundo os dados da Champions League 2023, estima-se que a velocidade máxima alcançada por Kylian Mbappé foi de 35,60 km por hora, mas que em outras competições esse número foi ainda maior. E apesar dos dois atacantes serem rápidos, é muito difícil superar Kylian Mbappé nesse assunto. Assistências. Os dois astros do futebol são conhecidos por serem jogadores colaborativos em campo, mas quem possui a melhor capacidade de dar assistências? Mohamed Salah, por exemplo, tem uma boa capacidade de antecipar o movimento de seus colegas, permitindo-lhe entregar a bola no momento certo e na posição ideal. Sua precisão e criatividade nos passes permite que ele crie excelentes oportunidades de gol, mesmo em situações difíceis. Outro aspecto importante de Salah é sua contribuição em cruzamentos, colocando a bola em áreas perigosas para que seus colegas possam finalizar. Durante toda a sua carreira no futebol, algumas fontes especulam que ele tenha feito cerca de 150 assistências em 640 partidas, o que significa uma média de 23 assistências a cada 100 jogos disputados. Kylian Mbappé, por sua vez, consegue destacar mais nesse quesito. Sua visão de jogo e habilidade em passar a bola com maestria contribuem para sua excepcional capacidade de fornecer assistências valiosas para
para seus companheiros de equipe. Outro aspecto notável é a sua grande velocidade, que lhe permite abrir espaços para fornecer assistências decisivas. De acordo com algumas estatísticas atualizadas, estima-se que Mbappé já tenha feito 128 assistências em 388 jogos, o que equivale a uma média impressionante de aproximadamente 33 assistências a cada 100 jogos disputados. Ou seja, podemos dizer que nessa habilidade, Kylian Mbappé pode ser considerado o melhor. Finalizações e gols. Todo mundo sabe que os dois atacantes são especialistas em finalizações, mas qual deles será que possui a melhor conversão de gols? Mohamed Salah, por exemplo, tem a habilidade de finalização como um dos seus principais trunfos. O egípcio é capaz de chutar muito bem com ambos os pés, mostrando ser um jogador de futebol bastante habilidoso e versátil, o que oferece a ele diversas possibilidades para finalizar. Uma das características marcantes da capacidade de fazer gols de Salah é a sua capacidade de se posicionar no momento certo. Ele também é hábil em finalizações de média e longa distância, o que o torna uma ameaça constante mesmo fora da área. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, algumas fontes estimam que Mohamed Salah marcou um total de 314 gols em 640 partidas, o que significa uma média de 49 gols a cada 100 jogos. Kylian Mbappé, por sua vez, é um atacante que possui um instinto de artilheiro apurado. Sua velocidade é uma arma poderosa que o ajuda a superar as defesas adversárias e a criar boas oportunidades de gol. Ele possui facilidade em conseguir escapar dos marcadores, aproveitando sua velocidade para criar espaços e conseguir marcar gols. Já em situações em que está sozinho contra o goleiro, ele consegue manter a calma e encontrar o melhor ângulo para finalizar. Mbappé também é capaz de finalizar com ambos os pés, demonstrando ter uma versatilidade impressionante, o que o torna uma grande ameaça independente da posição e situação em que esteja. De acordo com algumas fontes, ao longo de toda a sua carreira, estima-se que Mbappé tenha marcado aproximadamente 277 gols em 388 jogos, o que resulta em uma média de 71 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Mbappé ter estatísticas de gols mais impressionantes, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol já ganharam muitos prêmios, mas qual deles será que possui conquistas mais relevantes? Kylian Mbappé, por exemplo, já ganhou muitos prêmios jogando pelo PSG, como 6 vezes campeão da França, 3 vezes taças da França, 3 vezes Supertaça da França, ganhador da Taça da Liga da França. Já jogando pela seleção francesa, Mbappé já foi campeão da Liga das Nações da UEFA e até a tão sonhada Copa do Mundo em 2018. Mohamed Salah, por sua vez, já conquistou prêmios importantes pelo Liverpool, como uma Supercopa da Inglaterra, uma Supercopa da UEFA, uma Liga dos Campeões da UEFA e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já individualmente, o craque egípcio já ganhou 4 artilharias em campeonatos, 2 vezes o melhor jogador africano e o prêmio Puskás de melhor gol. E apesar dos dois serem jogadores premiados, podemos dizer que Mohamed Salah ainda se destaca mais nesse quesito. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram muito famosos e cobiçados, mas qual deles será que é o mais valioso e requisitado pelos clubes? Mohamed Salah, por exemplo, já foi considerado um dos jogadores mais valiosos do futebol. A sua transferência mais cara foi em 2017, quando ele saiu do Roma para jogar no Liverpool por um valor estimado em $45 mil. Já em relação ao seu salário, estima-se que o atacante possua seu melhor contrato no Liverpool, recebendo em torno de 18,2 milhões de libras por ano. Kylian Mbappé, por sua vez, não fica para trás. Atualmente jogando no Paris Saint-Germain, estima-se que ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário semanal de 1,5 milhões de euros, o que significa um salário anual de 72 milhões de euros. Já sobre o seu valor de mercado, Mbappé é o segundo jogador com a transferência mais cara de todos os tempos, tendo sido negociado em impressionantes 180 milhões de euros. E pelo fato de Mbappé ter um salário e um valor de mercado maior, ele ganha facilmente esse round. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Mohamed Salah contra 7 pontos para Kylian Mbappé, sendo ele o vencedor dessa batalha.
Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.